É, que parece mais curto. Uhum. Boa tarde. Hoje, 26 de março, Já é oitavo ano. 26. 26 de março, já está terminando o mês de março. Hoje é o dia do cacau, tá? Botei aqui, ó, dia do cacau. Para quem Ah, não... parece que vocês compraram uma caixa de bombom. Então, exatamente, o cacau é a principal matéria-prima do bombom já, do chocolate, né? Chocolate Professor, faz bombom. Pessoal, Já tô uma vez inovando. eu já comi. Sabe aquela parte do cacau que faz chocolate? Ah, Eu já comi ele puro, só que torrado. É muito amargo, pessoal. é amargo, bem amargo. O chocolate que Aí eu nós até comemos, ele bebi já um vem no chocolate açúcar. quente pra ver se saiu o gosto, mas não saiu de jeito nenhum. Era Não, é amargo muito amargo, demais. assim é difícil comer. Para quem não está acostumado, é difícil, não é muito Pois doce, é, não. O doce mais que a gente amargo que come já café. é, por exemplo, Nescau, quem toma Nescau, ou o Toddy, né, o Toddy, ele já vem com açúcar, ali não é só o Nescau puro, não, ele já é com açúcar. É. Ai, É por ai, isso que ai. não é bom colocar açúcar no Nescau ou no Toddy, ele já vem adocicado. Pois é, senão vai ficar com diabetes. Aí se levar um corte vai morrer de hemorragia já. Vixe, Ave Maria. Pois Olha, é, nossa, pessoal, quem é diabético, se levar um corte, sangra eu sei, o dobro mas do que a gente sangra o normal. meu não cunhado não fazia precisa essa lembrar, operação. Ele não. botava duas pregas. Que trágico. Pois é, pessoal, um arranhão no dedo parece que você cortou o braço já. É verdade. É perigoso porque tem diabetes. Olha, o Pois cacau ele é é, um fruto típico da América Central e América do Sul, tá? É daqui, da nossa região mesmo. sério? Hoje ele pode ser encontrado na África e na Ásia, mas ele é típico da nossa região. O Brasil hoje é o quinto maior produtor de cacau do mundo e 95% da produção brasileira está na Bahia. Tá vendo? Quinto, Baiano. é o quinto, é? Quinto do mundo. Ah, então o quinto maior país do mundo é o quinto maior produtor de cacau. Tá, mas Por quem é o aí. primeiro? Essa é China. Produtor de cacau? É, É. Rapaz, deve ser a China, não? deve ser. Oxi. Pera aí, Ué, vou porque a pesquisar China? aqui. Pesquise. Vamos ver. Ah, bom, procura Só o aí. que é o Quando teu eu sobrinho, é vou, Tainá? vou começar, vou botar a apresentação, tá? Não, meu microfone tá desligado. Oxi. Revolução Nenhuma vi. Industrial. Pessoal, nós falamos da Revolução Gloriosa e da Revolução Puritana, ou seja, revoluções políticas, tá? Na Inglaterra. Essas revoluções políticas, elas serão importantes para lançar as bases da paz, digamos assim. Lançar, o país ele É fica China mesmo. mais é a China mesmo, né? É. Ela produz quase tudo, minha gente. É um país que hoje produz muita coisa para todo mundo, inclusive. É, as Dali, evoluções, professor. boa tarde. As evoluções políticas elas vão ser importantes porque elas vão dar mais austeridade, elas vão dar uma a palavra fugiu agora. Vai ficar tudo tranquilo, tá? E aí essa tranquilidade vai permitir com que a burguesia invista em outras coisas, entre elas a processo de mecanização da produção. Esse processo de mecanização da produção vai desembocar, né, vai levar a uma revolução que é a revolução industrial, ok? É isso que nós vamos ver hoje. Aqui, essa imagem, inclusive, ela já mostra muita fumaça, né? Ou seja, muitas fábricas. Nós vimos na última aula, inclusive, que isso já começa a mudar um pouco a paisagem da Inglaterra, tá? Que antes era uma coisa mais limpa, e você vai ter que começar a ter poluição, que era uma coisa que eles nem sabiam que existia, né? Não tinham noção de que era tão nocivo como nós temos hoje. Olha, começando do início, tá? Do artesanato. Antes do surgimento das fábricas, o artesanato ele vai ser o principal modo de organização do processo produtivo, ok? As mercadorias elas são confeccionadas pelos artesãos que dominavam todas as fases da produção. Pessoal, quando eu falo todas as fases, é tudo. Eles compravam matéria-prima, eles fabricavam produto e eles vendiam esse produto, ok? Então o artesão ele sabia tudo, todo o processo da compra da matéria-prima até vender o produto,
era com ele, ok? Quem era o patrão dele? Ele mesmo, certo? Além disso, tinha autonomia para determinar o tempo e o ritmo do seu trabalho. Estão vendo essa imagem aí? Essa imagem é na casa do próprio artesão. Ele não ia trabalhar em outro lugar, trabalhar na casa dele. Então, ele começava a hora que ele queria, ele parava a hora que ele queria, por aí vai. Claro, se eu quero mais dinheiro, eu vou trabalhar mais. Se está tudo tranquilo, está em ordem, está suave, hoje eu vou tirar o dia de folga. Beleza? Então, o tempo era muito tempo da necessidade do momento. Ok? Não tem aquela coisa de bater ponto, tem que chegar lá às 8, sair de meio-dia, voltar às 2, sair às 6. Ok? O tempo é feito pelo próprio artesão, porque ele trabalha na própria casa dele. Agora vamos caminhar um pouquinho, chegando no sistema doméstico. Durante o século XV e XVI, para acelerar o processo, alguns homens de negócios vão fazer aí um acordo, né? Uma parceria com o artesão. É o que vai desenvolver o chamado sistema doméstico. Como é que é isso? No sistema doméstico, o artesão ele vai receber a matéria-prima, ele faz o produto, né? Se compromete a produzir, a entregar a mercadoria em um determinado prazo, tá? Quem vai vender isso? O empresário. Ou seja, notem que antes o artesão ele tinha controle de todo o processo. Com o sistema doméstico, ele já recebe a mercadoria em casa. E também já não tem controle do tempo, porque ele vai ter um prazo para entregar isso. Quem vai vender isso é o próprio empresário. Ok? Então vejam que o artesão, o cara que faz, ele começa a perder aí o domínio de todo o processo. Nesse sistema, o artesão, ele ainda tinha controle sobre o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela compra da matéria-prima e deixava de ser responsável pela venda, tá? Ele não tinha mais o contato direto com o consumidor. Ok? Tá tranquilo? Meu Deus, morreram. Tranquilo. Eu tô aqui. Tá tranquilo. Tá assim. Comendo. Fala comigo, eu fico... Parece que eu tô sozinho aqui, falando ao vento. É que eu tô comendo. Ei, professor. Eu não almocei, então eu tô almoçando agora. Meu Pix, cadê? Não entendi, Tainá. Ô, Maria. Você falou que ia A Michele. dar um Pix Na pra minha casa mim. não tá tranquilo, não. Os meninos brigam demais. Dá um pix? Por quê? O senhor falou que no meu aniversário você ia mandar um Pix pra mim. Tô Eu esperando. disse isso? Disse. Eu mesmo não. Vocês ouviram isso, pessoal? Disse sim. Mas meu aniversário já passou, tô esperando. Ah, já passou, já era. Foi Eu ontem, nada a ver. entendi. Foi ontem, Eu nada a entendi ver. o professor Vou falando que mandar. ia te dar um ponto. Ah, isso Não. foi um ponto. Não foi Não. pix, não. Foi um ponto. Olha, Foi não, Bia, foi um Pix, mas 50 nem- reais. Foi, eu lembrei. Foi um ponto, exato. Foi não. Oh, meu Deus do céu. Já passou, não vale mais. Vocês também não estão me ajudando, né? Aí complica. É porque eu entendi ele falando disse que ia isso. dar 300 reais a você, Michele. Olha, Opa, tá vendo, minha professor? filha, me ajude. Olha, manufatura. A manufatura, ela já dificulta mais um pouquinho para o cara que faz, para o produtor, tá? Olha, na segunda metade do século XVII, vão se multiplicar as manufaturas. Manufaturas. O que é isso? É um novo tipo de organização do trabalho no qual dezenas ou centenas de pessoas ficam concentradas em um espaço para trabalhar todos os dias durante um número determinado de horas. Pessoal, a partir da manufatura, você não vai ter agora o controle do seu tempo de trabalho. A partir de agora, você não vai trabalhar em casa, não vai ter esse, como é que a gente chama? Home office, né? Eu sei lá. Aqui, ó. Aqui não estão trabalhando em casa? É. Bom, isso aqui a gente chama hoje de home office, trabalho em Até casa. o filho tá trabalhando aí. Isso, exato. Era um mercado, um negócio mais familiar, tá? A pessoa aprendia o ofício e trabalhava de casa mesmo. Ok? Igual Então, aqui. a casa era o local de produção e muitas vezes o próprio local de venda. Se ele não fosse na feira vender, vendia de casa mesmo. É Ok? igual a minha casa. Então, vocês têm um restaurante, né, Brian?
É. Então, aqui era home office, no artesanato, né? No sistema doméstico, ainda era home office, só que ele não saía para comprar a matéria-prima e nem saía para vender, tá? E agora vem a manufatura. Acabou o home office. Agora tem que sair de casa para trabalhar em algum lugar. Ok? Nesse momento, Triste. vai entrar em cena aí um novo personagem. Quem é esse personagem? O patrão. O Antes chefe. ele não tinha patrão, agora ele tem um patrão. É alguém que vai estar ali mantendo os funcionários encarregados. Se lascou-se. Aí agora pega. Agora vai ter alguém vigiando o trabalho dele. Antes ele fazia tudo na dele, né, no tempo dele, no ritmo dele. A partir de agora vai ter um cara vigiando para ver se ele está fazendo no tempo correto, se não está enrolando e por aí vai, tá? Na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho. Pessoal, isso é muito importante. Que triste. No artesanato, tudo que está aqui, ó, todas as ferramentas que estão aqui são do próprio artesão. Ok? Na manufatura, não. Na manufatura, ele não é dono de nada. Eles compram e fazem. Na manufatura, quem é o dono dos instrumentos de trabalho? O dono da fábrica. O patrão. O patrão, exato. O cara vai lá só trabalhar, só usar esse instrumento. Quando ele vai para casa, ele não tem nada lá para produzir. Ok? Então, ele não tinha também o controle sobre o ritmo da produção. Quem é que ditava o ritmo de produção? Patrão. O patrão, exato. Vejam só como o patrão artesão... mesmo. Oi? Só o patrão mesmo. Isso. Vejam como vai ladeira abaixo, né? Todo mundo vai caindo, né? Olha, manufatura ainda, gradualmente os trabalhadores vão perdendo o conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo. Por que isso acontece? Porque eles deixam de conhecer todas as etapas de produção de determinada mercadoria, já que as tarefas foram divididas em etapas e cada pessoa executava apenas uma parte do processo de fabricação em troca de um salário fixo. Pessoal, quando era artesanato, tá? Eu falei que o cara fazia tudo, ele comprava material, ele fazia e ele vendia, tá? Quando você vem para a manufatura, aí acabou. Ele não vai saber. Então, o cara que fazia, por exemplo, calçados, tá? Calçados. Ele comprava material, ele fazia o calçado inteiro, sola, a parte de cima, né, o que segura o pé, enfim, fazia tudo. Quando vai para a manufatura, esse trabalho vai ser todo dividido. Primeiro que ele já não compra a matéria-prima, ele já não sabe comprar, já não aprende a comprar. Segundo que ele já não vende, também não aprende a vender. Já tem duas coisas que ele não sabe fazer aí. Terceiro, ele vai estar lá para fazer uma parte do calçado. Por exemplo, um cara vai fazer a sola, o outro vai fazer as tiras de couro. Tá? Ou seja, ele sozinho, se ele for demitido, se ele quiser começar a fazer sandália, ele não vai saber. Por quê? Porque ele só sabe fazer a sola. O outro só sabe fazer a tira de couro. E por aí vai. Então, vejam que o trabalhador, né, ele vai, aos poucos, perdendo toda o controle que ele tinha sobre o processo produtivo. Tá entendido isso daí? Sim. Pronto. Essa imagem aí são imagens de mulheres trabalhando em uma manufatura de linho no final do século XVIII, tá? Linho. É por fio? Fio, exato. Tecido, né? Finalzinho do século agora que eu XVIII. reconheci essa máquina que parece uma roleta. Sim. Eles usavam isso para fazer fios com seda. Isso, exato. Não, botava o fio aí para fazer o tecido, né? Então não era o que eu tava pensando. Que tinha um que você pegava a seda, aí essa máquina ficava tirando e fazendo fio da seda. Professor? Não, é outra. Vai aparecer essa máquina aí hoje ainda. Oi, diga. Você sabe o nome dessa máquina aí? Máquina de TA, não? Uai, é Yasmin, é? É Mariana. Tá. Máquina de TA, Mariana. Não, tô dizendo aí que o Lindeberg tá mostrando. Aqui é antes da Revolução Industrial ainda, tá? Nós não temos máquinas, tudo ainda é feito com ferramentas, tá? Ferramenta é diferente de máquina. Alright?
Vamos lá. Bom, segunda metade do século XVIII, é aí que começa a Revolução Industrial. A partir disso, pessoal, as coisas vão caminhar muito mais rápido, tá? Por quê? Porque as distâncias, elas diminuem. A manufatura, ela vai ser substituída pela maquinofatura. Pessoal, fatura, nessa palavra, significa fabricar. Mano, de mão. Manufatura, fabricar com as mãos. E maquinofatura? Fabricar com as máquinas. Com as máquinas, exatamente. Fabricar com as máquinas. Então, vai ser substituído a manufatura, fabricar com as mãos, utilizando apenas ferramentas, tá? Não é só com a mão direto, não. Utilizando ferramentas. A partir de agora, você vai ter a maquinofatura. Você vai produzir com as máquinas. Essas máquinas são do trabalhador ou são do chefe? São do patrão? Patrão. São do patrão, ok? O trabalhador não tem a propriedade dessas máquinas. Ou seja, se ele for demitido, ele não tem como trabalhar porque ele nem sabe fazer e nem tem a máquina. Tá certo? Os motores a vapor vão ser aperfeiçoados, né, por James Watt em 1769. Quando começa a mover as máquinas, aumenta a velocidade de produção e a qualidade dos produtos. Então, você consegue matar duas coisas com uma cajadada só. Você vai produzir muito mais rápido e a qualidade vai ser muito melhor. Ok? As principais tarefas do trabalhador passaram a ser alimentar a máquina com matéria-prima, controlar a sua velocidade e zelar pela sua manutenção. Só isso. Ok? Então, vejam como mudou. Lá no início, no artesanato, ele fazia tudo. Ele comprava, ele fabricava, ele vendia. Tá? Quando chega a Revolução Industrial, quando chegam as máquinas, ele só tem que fazer três coisas. Alimentar a máquina com mais matéria-prima, controlar a velocidade para não ir rápido demais ou lento demais, e zelar pela sua manutenção, passar o óleo, limpar, fazer essas coisas, para deixar ela funcionando nos trinques. Ok? Vejam como diminuiu, percebam como diminuiu o papel do trabalhador no processo produtivo, tá? A máquina, a Revolução Industrial, ela vai ter muito esse caráter, né? Diminui muito o papel do trabalhador na produção, ok? Eu tô fazendo uma coisa tão legal. Busca pelo lucro. Hein, professor, eu tô fazendo uma coisa tão legal. Não entendi? Eu tô fazendo uma coisa tão legal. Quem tá fazendo uma coisa legal? Eu, professor, Tainá. Tá fazendo o quê? Pudim. Que mentira. Lavando os pratos e assistindo aula. Legal. Tudo bem, tudo bem. Mas o pudim eu quero. Por isso que eu não tô falando. Eu também quero. Vocês ouviram, né? Tem pudim. Falou lá. Eu vou ir na sua casa só pra pegar o pudim. E eu quero, Tainá. Eu vou ir na sua casa pra pegar o pudim. Vai ter que fazer uns 3 hoje. Vai ter que fazer o pudim pra sala inteira e pro professor também. Até tem, né? Eu quero... Não, o professor é prioridade. O professor é prioridade. Até que tem Aí, pudim tá na foto do meu celular. Vai na sua casa pra pegar o A pudim, gente então. merece mais só o farelinho. A gente merece mais só o farelinho. Só o caramelo. Pessoal, Quero a busca pelo do menos lucro, isso. Concorrência. A aula, gente. Presta atenção na aula. a busca do lucro. A busca do lucro, ela vai se tornar mais intensa com o surgimento das fábricas. Começa agora, pessoal, a surgir as principais características do capitalismo, que é o sistema que nós vivemos hoje, tá? Qual é hoje, por exemplo, qual é o principal objetivo do empresário, né? O lucro. Se não tiver lucro, ele não sobrevive, não sustenta a sua família, né? Então, essa questão do lucro,
ela vai começar a surgir a partir da Revolução Industrial. Já tinha muito com a questão do mercantilismo, mas a partir da Revolução Industrial ela fica muito mais latente, ok? Ok? Quando tem aqui a manufatura, o artesanato, perdão, o trabalhador ele basicamente vai trabalhar para pagar as suas contas, né? Botar comida em casa, não tinha essa questão de viajar, essa ideia de sair de férias, não existia não, tá? Então, basicamente, comprar comida, né? A partir do momento que chega a indústria, você vai ter agora a busca desenfreada pelo lucro. A concorrência vai levar os industriais a investir na melhoria técnica da produção e no uso de novas fontes de energia, tá? Ainda não estamos falando atualmente. Quando a gente fala hoje de novas fontes de energia, a gente está falando de energia limpa, né? Energia solar, energia eólica. Aqui, ainda estamos falando de uma energia poluente. Olha só, o TA mecânico, 1785, ele vai deu início à mecanização da tecelagem e à aplicação do motor a vapor na indústria têxtil. Esse TA que tem aqui, ó, nessa imagem, ele não é mecânico, ele é manual ainda, tá? Ou seja, não tem a máquina por trás dele. A partir do TA mecânico, não. Você vai ter aí a indústria têxtil sendo ajudada pela força do motor, certo? Então, você vai produzir muito mais rápido. Se eu produzia antes 10 camisas em 2 dias, eu vou produzir agora 20, 30 camisas nos mesmos 2 dias, certo? Ok? Se eu produzo mais, eu preciso vender mais, concordam? Sim, senhor. Isso. Sim, senhor. É aquele exemplo que eu dei na última aula, não sei se foi com a Tainá ou se foi com, não lembro quem foi, que vendia, não sei nem se foi nessa turma, inclusive. Se eu tenho uma loja de canetas, por exemplo, e eu vendo vendo no Conde, vendo caneta no Conde, e eu fabrico aí 1.000 canetas por mês, produzo 1.000 canetas por mês e vendo 1.000 canetas por mês. Lá no Conde, beleza, tranquilo. Aí eu compro uma máquina nova. Essa minha máquina é muito potente, ela é muito avançada, ela é a última coisa que tem tecnologia. E essa eu consigo agora produzir caneta, eu consigo produzir 10.000 canetas por mês. Pessoal, o Conde vai conseguir comprar essas 10.000 canetas? Não. Não. Vai Eu não, vou ter que quando tá procurar. lascado. Oi? Vai não, quando tá lascado. Eu vou ter que procurar Não vai novos dar, mercados não, porque consumidores, tá? O que é isso? Eu vou ter que procurar outras regiões que também comprem a minha caneta. Então, eu vou em João Pessoa, eu vou em Pitbull, eu vou em Cabedelo, por aí vai, tá? Então, olha só, quem que vai ajudar isso? Quando o motor a vapor ele chega na indústria têxtil, ele vai chegar também em outras áreas. Por exemplo, a invenção do barco a vapor, 1787. São apenas 2 anos depois, ó, da invenção do TA movido a motor, você vai ter a invenção do barco a vapor. Para que isso é importante? Porque as viagens vão ficar muito mais rápidas. Imagina, antes disso, as viagens eram como? No remo e na vela. Certo? No remo e na vela. A partir de agora, pessoal, você vai ter... Deixa esse povo chegando agora, hein? Você vai ter um motor para ajudar na navegação. Então, as viagens ficarão muito mais rápidas. Você vai chegar ao destino muito mais rápido. Isso vai servir tanto para questões políticas, como também para escoar a produção. Eu vou conseguir levar a minha caneta a lugares cada vez mais distantes, sem perder muito tempo. Olha que legal. Não é bom? Sim. A inauguração da primeira ferrovia. A ferrovia demorou mais um pouquinho, né? Só um minuto que eu já volto. Sim, senhora. A primeira ferrovia vai ser para 1825, mas também vai ajudar bastante, né? Uma viagem antes que durava 10 dias, vai durar aí 15 horas, um dia. Muito melhor. Praticamente amanhã, né? Vejo como as distâncias elas vão se encurtando. Tá? Da mesma forma que hoje a internet ela ajuda a gente a saber as coisas que acontecem no mundo quase que de forma instantânea, foi rápido mesmo.
quase que de forma instantânea, nessa época, o barco a vapor, as ferrovias também vão ajudar a diminuir distâncias, certo? É importante também para ajudar a levar a minha caneta a lugares cada vez mais distantes. Olha, a ferrovia vai possibilitar o transporte, né, de um volume muito maior de mercadorias e num tempo muito menor. Então, minha gente, eu posso produzir, inclusive, mais do que 10 mil canetas que eu vou ter como vender. O avanço tecnológico vai acelerar o ritmo de vida e de trabalho, que deixou de ser determinado pelo tempo da natureza e do corpo e passa a acompanhar o tempo da máquina. O trabalho do ser humano tornou-se dependente da tecnologia industrial, muito diferente lá do artesanato, né? E a eficiência passou a ser medida pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo passou a valer o quê? Dinheiro. Essa é uma expressão que nós usamos até hoje, né? Time is money. Tempo é dinheiro. Tempo é grana. Dinheiro. Exato. É cash. Money. Exatamente. Din-din. Então, essa ideia de que tempo é dinheiro, ela começa a surgir a partir da Revolução Industrial. Certo? Porque os industriais vão agora entrar numa gana desenfreada para conseguir cada vez mais lucro, mais lucro, mais lucro. Tá? Então, muda um pouco a lógica dos negócios, tá? As pessoas vão agora ficar muito mais, os industriais, no caso, né? Muito mais interessados em lucrar o máximo possível num curto espaço de tempo. Ok? Vou ter até uma planilhazinha aqui, ó. Em cima tem as notas de dólar. E aí, quando vai passando o tempo, ela vai virando pó. Ou seja, ou você investe, ou você faz alguma coisa com o dinheiro, ou ele acaba, né? Vira pó. Nova sociedade, além das mudanças no ritmo do trabalho e no cotidiano, na mentalidade, nos valores, uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria foi a configuração de uma nova sociedade. Quem era que estava nessa nova sociedade? São duas classes que vão brigar, são duas classes antagônicas, são duas classes que vão estar em lados opostos. Vocês estão vendo a imagem aí? De um lado a burguesia, o cara, né, todo bem vestido, bem com a vida, sorrindo, charutão na boca, e do outro lado o proletariado. O cara tá pobre, né, tá até com a mão nos bolsos assim para mostrar que o bolso tá vazio. Triste. A roupa não tá assim tão legalzinha, né? Ô, meu Deus, agora eu vou fazer que nem Rita. É tristeza, viu? Que triste. Triste demais. A Sabina é bem observado, Sabina. Também tá descalço, né? Não tem nem sapato para calçar. Então, essa questão, essa ideia de burguesia e proletariado vai surgir aí também da Revolução Industrial, tá? Por quê? De um lado vai estar quem produz, quem é dono do meio de produção, e do outro vai estar quem realmente e efetivamente produz. Só que não fica com o lucro disso. Tá? Vamos lá, burguesia. Quem era a burguesia? Tá? Isso é questão de prova, inclusive. O que é a burguesia? Classe social formada pelos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e empresários agrícolas. Ou seja, quem tinha dinheiro. Em resumo, a burguesia vai ser a galera que tem dinheiro. Tá? É quem é dona do negócio todo. Ok? O termo burguesia tem origem em Burgo. O que é Burgo? Burgo é um aglomerado urbano da Idade Média, uma cidade medieval, tá? Os habitantes dos burgos, eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Isso começou de forma sem muita importância, e esses habitantes do burgo começou a ficar muito rico, começou a ganhar muito dinheiro, tá? Esses habitantes do burgos é o que deu origem ao que nós chamamos hoje de burguesia, ok? A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais o seu domínio sobre a sociedade. Por quê, pessoal? A burguesia, ela ganhou muito dinheiro, ficou muito rica, e vai chegar uma hora que ela vai dizer, rapaz, eu tô rico, tô com muito dinheiro,
mas agora eu quero também ter poder político. Certo? Certo. O cara vai ver. Aí eu tô deitando na aula e fico mandando mensagem pra pessoa. Quê? Caliane, de estar na aula, não. Fica mandando mensagem pra pessoa. É. Vou mandar mala para aula. Passada, rapaz. Já mandei. Porque eu fiz, vai-te embora entrar, não. Minha internet tá daquele modelo. Pessoal, estão vendo essa foto aí? Sim. Cidade de Carcassonne, na França. É uma cidade medieval, tá? Ela existe até hoje. Inclusive, essa foto é atual. Coloquei aqui para mostrar o que era um burgo. Isso aqui era um burgo. Tá? Vocês estão vendo aqui que essa parte de fora não existia, tá? Isso aqui é moderno já. O burgo é só o que está aqui fortificado, dentro da fortificação. Ou seja, o burgo, o povoamento, né, que era chamado de burgo, ele era cercado por grandes muralhas. Por quê, pessoal? Para evitar a ação de ladrões. Tá? Como era uma região de comércio, claro que aqui vai ter muita mercadoria e muito dinheiro circulando. Então, por isso que era necessário que ele fosse sempre fortificado, certo? Durante o dia, os portões se abriam, tinha fiscalização para quem fosse entrar, para quem fosse sair, tem que dizer para qual era o objetivo se fosse entrar, qual era o objetivo se fosse sair, e à noite os portões eram fechados, ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Para evitar possíveis invasões. Tá certo? Então, isso aqui era o quê? Um burgos. E quem morava no burgos era chamado de burguês. Então, os burgueses vão começar a surgir na Idade Média, tá? Principalmente segunda metade da Idade Média, e vão se tornar aí uma classe social importante na Idade Moderna. Tá certo, pessoal? Certo. Pronto. Segundo vocês for na França, traga pelo menos um negocinho de parede, né, de geladeira para mim. Tá bom, professor, pode deixar que eu trago. Vamos lá. Ó quem tá participando da aula comigo. Eita! Ó, que fofinho. Tá com sono, né? Que tá... Ele tá mandando beijo. Ah! Que bonitinho. Bonitinho. Só a aparência, né? Por quê? Fale mal dele não, rapaz. Esse menino bagunça tanto. Grita que só gota. Mas o menino é pra isso aqui, pra bagunçar. Deixa ele Já bagunçar. no trabalho dela, aí ela ligou uma JBL. Ele gritou mais que a caixa. Tá. Bom, falei da burguesia, agora quem é o proletário, pessoal? Proletariado. Classe social composta pelo operário, pelo operariado. Vive do salário que recebe. Ou seja, se ele não trabalhar, ele não come. Ok? Como não tem meios de sobreviver por conta própria, até porque ele perdeu o controle do meio de produção, ele não é dono da máquina, ele não é dono do espaço em que está a máquina, tá? Ele só pode vender a sua força de trabalho para o patrão em troca de um salário. Então, ele trabalha o mês todo, segunda a sexta, em troca de um salário que ele possa pagar as contas dele. Ok? Salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário nas fábricas. Ou seja, pessoal, o que ele está dizendo aqui? O que ele produz com o trabalho dele, daquilo que ele produz, ele não recebe tudo. Uma parte fica com o patrão, tá? Essa parte que fica com o patrão é que se chama de lucro, tá? Esse lucro, o cara vai para o patrão, não para ele. As diferenças entre burgueses e proletários, ela podia ser percebida até na vida cotidiana nas cidades. Por exemplo, as áreas ricas ficavam, em geral, mais próximas do centro, tá? Onde ficavam as casas dos burgueses. Eram áreas que recebiam mais atenção dos governantes. Já do lado pobre da cidade, né, a população operária, ela ficava amontoada em bairros com ruas estreitas, mal iluminadas, sujas, com muitos mendigos e desempregados. Por que desempregados? Porque não tinha emprego para todo mundo, pessoal. Ok? Lembra que eu falei da questão do cercamento, política do cercamento?
Muita gente saiu do campo, porque foi expulsa do campo, na Inglaterra, e foi para a cidade atrás de emprego, tá? Encontraram nem todo mundo. Por quê? Não vai ter emprego para todo mundo. Tá certo? Trabalhador no sistema industrial, a expansão das indústrias vai modificar o cotidiano dos trabalhadores. A questão do tempo, que para eles passou a ser regulado pelos horários de funcionamento das fábricas, é um exemplo disso. Então, antes, quando ele era artesão, ele fazia o próprio tempo dele. A partir de agora, ele vai ter que respeitar o tempo da fábrica, tá? Nas áreas rurais, a medida do tempo ela vai estar relacionada aos ciclos da natureza, né? Por que ciclo da natureza? Eu preciso saber a hora certa de plantar. Se eu plantar no verão, por exemplo, as sementes vão morrer e não vai dar fruto, né? Vou perder a minha plantação. Então, no campo, vale o tempo da natureza, certo? Na cidade, não. As tarefas, elas vão ser regradas pelo relógio. Tudo vai depender do relógio. Eu tenho hora para comer, hora para dormir, hora para acordar, hora para trabalhar, e por aí vai, certo? O relógio, então, começa a dominar a vida das pessoas, certo? E assim é até hoje. Tem hora para estudar, tem hora para brincar. Por exemplo, vocês só querem jogar, né? Pensa que eu não sei? Eu sei. Fiscais e supervisores garantiam que os trabalhadores respeitassem os horários. Quem não respeitasse, fazia o quê? Aliás, por quem respeita, havia prêmios para os operários mais disciplinados e multas para aqueles que descumprissem as ordens. Olha. Então, se você não cumpria, você podia ser multado e até demitido, né? Em caso de reincidência. Oi? Patrão rindo da gota. Mas até hoje é assim. Né? Valorização do tempo por meio do surgimento da ideia de tempo útil. Tempo útil. Dedicado ao trabalho e ao ganho de dinheiro. Colaborou para a configuração de uma nova moral. Que moral é essa? Que justifica, inclusive, a perseguição policial aos desocupados. Quem são desocupados, pessoal? São aqueles que não conseguiram emprego, tá? Só que não tinha trabalho para todo mundo, tá? Aqueles que não conseguiam trabalho ainda corriam o risco de ser presos. Já pensasse? Era justo isso? Bichinho. Não. Aqueles que Vai não fazer conseguiam o quê? trabalho eram chamados de desocupados, como se estivessem desocupados porque queriam, né? E aí podiam até ser presos. Eu dizia, mas rapaz, não é vocês que saem no sol quente procurando trabalho para prender a pessoa? A maior parte das casas operárias se localizava perto das fábricas, tá? Eram construídas pelos próprios operários, pelos próprios empregadores, e alugadas para os trabalhadores, tá? Então, até eles ganhavam dinheiro. Pagavam baixos salários, já ficava com uma parte da produção para eles, e ainda alugavam as casas que eram péssimas. Em geral, moradias abrigavam um grande número de pessoas e muitas vezes se amontoavam para dormir, tá? Não coloquei aqui, mas tinha uma coisa chamada sistema da cama quente. O que era sistema da cama quente? Primeiro, aqui está dizendo o seguinte, eles se amontoavam para dormir, ou seja, era um local muito pequeno para a quantidade de pessoas que existia lá, correto? Segundo, o salário era muito baixo, então todo mundo na casa tinha que trabalhar, inclusive mulheres e crianças, tá? Então, o que acontecia? Por que chamava cama quente? Porque fazia-se um rodízio. Enquanto um estava no trabalho, o outro estava em casa dormindo. Quando esse chegava ao trabalho, levantava para ir trabalhar e o outro ia para a cama. Ou seja, a cama nunca ficava desocupada. Entenderam? Ai. Entendido. Não existia rede de esgoto. Os banheiros eram fossas, ficavam fora das casas e exalavam um cheiro horrível. Igual aqueles banheiros públicos, que é naquelas barracas O povo lá. assim só ia viver na rua. Dia de festa. Exatamente. Parece os banheiros que fica na rua no carnaval. Igualzinho. Pois é, É igualzinho. verdade. Quando entra. Exatamente. Ou então Entra, banheiro pelo de amor de bar. Deus.
Aqueles banheiros públicos. Ou então banheiro Banheiro de bar. público é ruim demais. Verdade. Você entra no banheiro público, parece que todo mundo mija e não faz mais nada. Não Quem limpa, foi que não falou dá banheiro de descarga. bar aí? Parece que mídia e caga fora. Pois é. Me emancipei no carnaval. Eu fui levar uma amiga minha nesse banheiro, assim. Meu Deus. Aí, assim que ela abriu a porta, saiu uma catinga pra mulher, tu não lava teu banheiro, não? Ei, quem foi que falou banheiro de bar? Eu. Dona Mariana, como é que a senhora saiu do banheiro de bar? Ela tá frequentando bar por acaso? Não, Eita! não. Eu pego ela na É palavra. porque... É pra ficar em casa, viu? Minha. Ah, É porque uma vez meu pai foi pro bar, aí eu queria ir no banheiro. Sempre fala pro pai, meu Deus. Ué, minha mãe não vai pra bar, não. É só meu hum, pai. Que uma vez minha mãe tava na casa da amiga dela, aí o meu pai foi pro bar, né? Aí a casa da amiga da minha mãe era perto do bar. Aí eu fui atrás do meu pai, né? Pedir dinheiro pra ele. Aí eu queria ir no entendi. banheiro. Sim, Aí eu fui no Foi banheiro com do o pai, bar. tudo bem. Vai pedir o pai dinheiro, sempre é o pai. Olha, em alguns bairros havia um serviço de limpeza de fossa. Claro que vai ser nos bairros dos ricos, né? Cujos resíduos eram vendidos como esterco para agricultores. Em outros bairros, os detritos eram jogados nas vias públicas mesmo, ou então no curso dos rios, né? Da água. A água era fornecida em bicas, poços e fontes públicas que eram espalhados na cidade, pontos estratégicos, tá? Onde se tinha aí longas filas para conseguir um balde d'água. As péssimas condições propiciavam o surgimento, claro, doenças. Pessoal, onde não tiver saneamento básico, é batata, vai ter doença, tá? Vem eu, Mariana. Cólera, tuberculose, É atingiam o com quê, frequência trabalhadores Lá e vem famílias. ela. Oi? Lá vem ela. Ela quem? A chuva. Tá chovendo aí, é? Oxi. Aqui tá. Começando agora. Já já E já começa aqui começou também. pegando uma chuva bem fininha. Olha, essa imagem aqui, pessoal, ela Aqui tá uma chuva fina. Aqui não tá bem, chovendo, é uma não. rua de um bairro pobre de Londres, tá? Vê Aqui que não tá é chovendo, uma não. bagunça. Já Tem parou de muito chover. menino na rua aqui, ó. Aqui tá piscando. Tem animal. Aí o povo jogando Ah, lixo tá na chovendo. janela. É Dava um pra brigar negócio com alguém aí e dizer que foi o outro. muito fácil, não. Tô brincando. Tá? Pode falar, professor. Professor, Oi. Oi? tá chovendo aí? Aqui não. Tá nublado. Acho que já começa. Aqui já tá chovendo já. Então daqui a pouco chega. Impactos ambientais da industrialização. Pessoal, hoje todo mundo sabe que as indústrias poluem, né? Poluem o ar. Com Tá? certeza. E o que que tem se tivesse chovendo lá? Vocês iam parar a chuva de lá, né? Não, eu ia lá pra Não. ver se não tinha chuva. Eu ia No lá início Oi, da esse Revolução tá aí. Industrial, no início da Revolução Industrial, se acreditava que os recursos naturais eles eram infinitos, ou seja, não acabariam, e estavam a serviço do ser humano. O ser humano é Meu muito Deus. né? É muito, Com certeza. é um ser assim, Professor, vou te contar. professor, Diga. Pode as falar. pessoas elas tiram coisa da natureza, poluem a natureza, fazem um monte de coisa com a natureza, aí depois reclamam que acontece esse coronavírus, acontece esse Exato. aquecimento global, Incêndio, pois tsunami, é, por aí vai. raio, meteoro. Eles não haviam, naquela época, não tinha conhecimento ainda de que o consumo desenfreado, né, o consumo sem limites de matérias-primas e o uso de combustíveis fósseis fossem causar danos ambientais e muitas vezes irreversíveis, ou seja, que não podem ser recuperados. Alterações climáticas que afetariam a vida humana. Os combustíveis fósseis são aqueles combustíveis retirados do petróleo, tá? Como a gasolina, que está aumentando direto. A atividade industrial de larga escala, ela vai acarretar, ela vai trazer aí grandes impactos ambientais para a Inglaterra, tá? A instalação de fábricas vai levar poluição para a água e para o ar e a alteração do habitat de muitas espécies. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de como essa alteração aconteceu com as borboletas Biston betularia. Calma, não é aula de ciências.
mas nós vamos falar um pouquinho sobre essas borboletinhas. Olha só, o exemplo dos efeitos da poluição é o caso dessas borboletinhas na cidade de Manchester, na Inglaterra, uma cidade que existe até hoje, tá? Tem até um time, né, chamado Manchester. Vocês gostam de futebol aí? Manchester City. Isso, Manchester United City, é? Isso, nome bonito. Manchester United e Manchester City. Ah, são dois times? São dois times, o United e o City. Sim, entendi. Ah, United. Chique Cada demais. nome. Pois Ah, né? A maioria das borboletas, elas tinham coloração branca. Vejam bem, existiam duas espécies, uma de coloração branca e uma de coloração mais escura, tá? Quem? O que possibilita... no caso das borboletas de coloração branca, elas acabavam se camuflando no tronco das árvores. Por quê? Porque os troncos das árvores tinham líquens, que é um tipo de fungo que deixa o tronco esbranquiçado. E aí, branco com branco, claro, vai ficar escondido, né? Você não vai ver direito. E assim, elas escapavam dos predadores. Como o passarinho, por exemplo. Com o surgimento e a expansão das fábricas, vai aumentar a poluição e os líquens vão desaparecer. Os troncos de árvore vão ficar como? Escuros. E aí o branco Pois no é. escuro fica visível. E aí o que o passarinho faz? Vai lá e crau, Passa o come. rodo. Racismo. Bom, as borboletas brancas praticamente deixaram de existir, pois, como não podiam mais se camuflar nas árvores, eram facilmente identificadas pelos predadores. Entenderam? Que racismo. Professor, Oi? Oi? eu acho que a borboleta canta assim, ó. Ô, passarinho, o que tu quer de mim? Meu Deus. Oxi. Olha, botei Tá, uma né? foto Inventa aqui. cada coisa. Essa árvore aqui, ela tem líquens. Tá vendo que essa parte esbranquiçada? Isso é líquen. Aí aqui à direita tem as borboletas, tá? Mariposa. Essa mais branquinha e a outra mais escurinha. Essa mais branquinha, ela vai se camuflar bem quando a árvore tem líquen. E aí os predadores vão conseguir encontrar mais essas borboletas mais escuras, ok? Quando ela pousa na parte branca, ela fica visível. O que acontece? Com a poluição, esses líquens acabam morrendo. Quando eles morrem, a borboleta branquinha perde o seu, como é que chama? O seu disfarce natural. Camuflagem. Isso, Camuflagem. camuflagem. E aí acaba que ela fica mais exposta e aí ela morre mais fácil. E aí, a partir de então, a borboleta mais escurinha acaba tendo hegemonia, acaba ficando em maior número. Tá vendo o que a poluição Racismo. faz? É racismo, professor. Bonitas. São bonitas, exato. Essa branca é bem bonita. Parece mesmo com esses negócios aí. Eu me lembro de já ter visto uma dessa. A É a mesma preta? espécie, só que é mais clara e mais escura. Parece uma mariposa. É uma mariposa. Deixa o professor Ah, explicar. tá. Olha só, a construção de ferrovias e as novas fábricas vai acarretar a derrubada de grandes áreas de vegetação, ou seja, passa Desmatamentos. a faca. No A pão. população dos grandes centros industriais vai crescer desordenadamente, ou seja, não há um planejamento no Professor, crescimento das cidades. Oi? pra que régua? Vai bater na gente se a gente errar, é? Não. Eu tava com a Ideia, caneta, só soltei a pra você caneta, como na aula eu fico geralmente com um pincel na mão, né? Acho que é mania. Soltar aqui. Ave, vocês também olham tudo. Perfeccionistas. Pois é, professor. Vamos lá. A população dos grandes centros industriais ela vai crescer desordenadamente, vai causar problemas urbanos, como acúmulo de lixo e dejetos. Pessoal, o que vai trazer, o que acarreta o acúmulo de lixo? Muita coisa, tipo inseto, formiga, ou barata, rato. Peraí, que, Barata professor? e Qual a rato. O rato pergunta? ele transmite o quê? Peraí, professor, qual a pergunta? O que, professor? O rato vai transmitir o quê? Doença. Doenças. Doença, exato. Então, onde tem lixo vai ter doença, não tem pra onde correr, não, ok?
Atualmente, apesar da superexploração dos recursos naturais ainda continuar, o modelo de produção implantado com a Revolução Industrial, ela sofreu inúmeras críticas, tanto por parte da sociedade, como por parte de organizações que hoje buscam preservar o meio ambiente. Ok? Ok. Tá ouvindo? Pô, Ok. ok. Ah, não, entendi. É porque tá passando um carro da pamonha aqui. De De novo? novo. De novo. Professor, por esse carro da Eu tô pamonha. quase. Deve dar até Ninguém. dinheiro, viu? Porque, meu amigo, é de manhã e de tarde que ele passa. Olha o carro da É que nem o senhor pamonha. disse, é lucro. É lucro. Pois é, professor. Aliás, Nito, agora à tarde é um carro, de manhã é uma moto. Porque pelo barulho, né? Lá tá passando a moto da pamonha. É a gasolina. Tá caro demais a gasolina. Tá cara, exato. Olha, para reduzir as agressões ao meio ambiente, estão sendo desenvolvidos novos métodos produtivos, tá? Além disso, campanhas de estímulo ao consumo consciente dos recursos naturais, como o reuso, tá? A reciclagem de materiais, que mais? O uso de energia limpa. O que é energia limpa? Aquela energia que vem, por exemplo, da energia solar. Ou seja, não usa hidrelétrica, não usa Não óleo usar diesel, nada disso. raio. Hoje em dia são poucos que fazem isso. Isso. Mas são poucos, mas está aumentando muito. Professor, Tá? Oi. deviam aprender como tirar energia dos raios. Vixe. São poucos, mas está aumentando. Acho que é uma coisa que é um caminho sem volta hoje, tá? Até porque, por exemplo, hoje, se vocês forem para sentido Fortaleza, por exemplo, quando vai chegando no Ceará, você começa a ver aqueles catavento de energia eólica, né? Eólica. Vê muito disso. Tá aumentando. Espero que já isso seja normal para a gente. Para que isso tudo, pessoal? Essa busca por energia limpa é para procurar garantir a qualidade de vida das populações atuais. professor? Oi. Até hoje eu não entendi como é que a energia eu esqueci o nome, é hidrelétrica, é energia hidrelétrica? Sim. A da água? Sim. Aquele Até que hoje- é tipo uma roda que vai caindo água e fica girando aquele negócio e faz energia, né? Isso. Porque até hoje eu não entendi como funciona esse troço aí. Da hidrelétrica? É porque a energia é quando uma coisa se forma com a outra que cria uma energia. Aí quando a água gira aquela coisa, vai criando uma tipo energia. Sabe aquelas lanternas que tem uma manivelinha que você gira, aí Eu tô você ligado, consegue tô acender? ligado. Então, Já vi aquilo demais é um quando negócio. cria energia. É quase É igual o princípio aquilo. do moinho, né? O moinho, o que é o É. moinho? O moinho d'água. A água, você vai jogando a água e ele vai girando a roda. Vai girando, A diferença é vai que girando. na hidrelétrica você vai ter um motor lá que vai captar essa energia toda e salvar, né? Agora, para isso tem que ter muita água, né? Por isso que quando faz uma hidrelétrica, tem que inundar uma região enorme. Porque só quando inunda tudo, a água vai cair com mais força e essa força é que vai gerar energia. Só que isso aí gera um problema ambiental muito grande. É por isso que mesmo a hidrelétrica não é uma fonte de energia limpa. Vamos lá. Bom, organização da classe operária. Claro que as pessoas não vão ficar quietas, vão ficar caladas, né? O negócio também vão ter que se movimentar, senão vão ficar sendo explorados sempre. Início do século XVIII, tecelões ingleses organizam as primeiras associações trabalhistas. Os antigos artesãos se transformaram em trabalhadores assalariados das manufaturas. Eles fundam pequenos clubes com a intenção de obter aumento salarial. Vejam, nessa época já tinha essa discussão e essa luta por aumento salarial. No entanto, as primeiras associações de trabalhadores organizadas e fortes vão surgir apenas com o advento da grande indústria fabril, tá? Ou seja, pós-revolução industrial. Ok? Depois da revolução Não tem industrial. revolução nessa época, meu Deus. É uma época muito conturbada, tem muita revolução. Revolução política, revolução industrial, a Revolução Francesa, que nós vamos ver também. É uma época bem conturbada. Por meio dessas Quanta organizações, revolução, pessoal. os Revolução trabalhadores vão demais. passar a exigir melhores condições de trabalho. Ok?
Uma das primeiras organizações, uma das primeiras formas de organização de resistência foi o que chamaram de quebradores de máquinas. Quebradores de máquinas? Sim, quebradores de máquinas. Alguns grupos, eles se tornaram bastante conhecidos lá na Inglaterra, tá? Entre 1778 e 1780, e os ludistas também, tá? Em homenagem a um líder, né, de Lude, surgido aí no princípio de 1810. O que eles faziam, pessoal? Lutavam contra as longas jornadas e péssimas condições de trabalho e defendiam a criação de leis trabalhistas e o fim das dispensas arbitrárias. Dispensa é a demissão, tá? Muitas vezes a pessoa era demitida sem motivo algum. Trabalhava, no final do dia, amanhã você não precisa vir mais não, você está demitido, está dispensado. Ok? Jornada de trabalho. Hoje, a jornada de trabalho de um trabalhador é de 8 horas, certo? Certo ou errado? Certo! Ok? Ok, A pessoal? jornada de trabalho hoje é de 8 horas por dia, né? Nessa época Certo. não tinha lei trabalhista, então as pessoas trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia. A Ok? qualquer hora que quiser. É por isso aquela questão do sistema da cama quente. Lembra que eu falei? As pessoas trabalhavam 12 horas por dia. Aí iam para casa, o seu parente levantava da cama e ia para trabalhar mais 12 horas. Enquanto isso, você dormia. E assim ia. Caraca. Não era fácil, não. Os criadores de máquinas invadiam as fábricas, geralmente à noite, tá? E destruíam os equipamentos e as máquinas. É o que está nessa imagem que vocês estão vendo aí. Uma figura da época, inclusive, mostrando como é que eles faziam. Ok? Ficaram Que isso? quietos? Não, eles foram reprimidos com violência. Alguns líderes acabaram presos, julgados e executados. Sim, ainda havia a pena de execução na Inglaterra no século XIX. Ok? Uhum. Muito bem. Está todo mundo calado? Lindenberg está aí? Chat, né? Sei lá. Quem é João Franco? Tô É aqui. Christian. João Franco é Christian. Pessoal, a sala é um zoológico. Christian que é o Franco e Miguel que é o sapo cururu. Renale. Tá, tudo bem. E a Yasmin que é um esqueleto. Para combater a rotina, E tu é papa fresco. combater a rotina extenuante e as péssimas condições de vida e de trabalho que enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações trabalhistas, que são os trade unions, ou sindicato. Pessoal, essa organização já é a que nós conhecemos hoje como sindicato, ok? É a reunião de trabalhadores que tem o mesmo, de uma mesma categoria, né, que tem o mesmo objetivo, tá? Então, hoje, cada categoria, geralmente, a maioria das categorias tem um sindicato. Tem sindicato do professor, sindicato dos médicos, sindicato dos engenheiros, sindicato do funcionário público e por aí vai. A maioria das categorias hoje tem seu próprio sindicato. Qual é o objetivo dessas associações? Reunir os operários e organizar suas lutas para combater o aumento de salário, conquistar o aumento de salário, reduzir a jornada de trabalho, como eu falei, muito alta, 12, 14 horas, tá? Regulamentação de férias, que não existiam férias, descanso semanal remunerado, que não existia, e limitação do trabalho infantil. Se utilizava muito trabalho infantil na época. Trabalho infantil e trabalho feminino, Triste. tá? Oi? Triste? É, muito. Crianças com 5, 6 anos já iam para as fábricas. Nossa, que triste. As associações trabalhistas na Inglaterra, elas vão ser proibidas em 1799, tá? Mesmo assim, continuam agindo na clandestinidade e só voltam a ser permitidas em 1871, 72 anos depois. Ok? Ok. Ok. Cartismo. Cartismo vem de carta, minha gente, né? Bem simples.
Carta de Cartinha baralho? de carta. Oi? Carta de carta? Carta de carta, exato. Escreve uma carta e manda pra alguém com os pombos. Só que aí não foi mandado para alguém, foi mandado para o parlamento inglês, ou seja, para onde estavam os deputados. O cartismo nasceu em Londres, 1838, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento inglês a Carta do Povo, por isso o nome cartismo, tá? Nesse documento estavam reivindicações como o voto secreto, o voto não era secreto, sufrágio universal masculino, sufrágio é voto, tá? Então, o voto universal masculino, ou seja, não só para aqueles que tinham posse, mas para todos os homens. Notem que as mulheres ainda não tinham direito de voto aí. Tá vendo? Professor, Oi. não faz nem 100 anos que as mulheres já podiam votar. No Brasil. No Brasil. As mulheres começaram a votar no Brasil em 1932. Vai fazer 90 anos ano que vem. A sufrágio universal masculino, então as mulheres não votavam. Direito dos operários a se candidatar às cadeiras do parlamento. Vejam que nem ser deputado eles podiam, só porque eram pobres, não tinham posses, tá? A petição, né, essa carta vai receber aí mais de 1 milhão de assinaturas, o que era bastante para a época. Se você imaginar que 1 milhão hoje é muita gente, imagine para aquela época que as populações não eram tão grandes assim, tá? Em comparação com hoje, claro. Beleza? Bom, a recusa do parlamento, ou seja, o parlamento se recusou a aprovar essas medidas, né? Vai desencadear aí uma onda de greves, manifestações e prisões, tá? Geralmente as greves são combatidas dessa forma, né? Prisão dos principais líderes. Por volta de 1840, o movimento vai apresentar uma nova petição, uma nova carta. Essa nova carta é mais radical que a primeira e vai receber 3 vezes mais assinaturas. Dessa vez, 3,3 milhões de assinaturas para essa nova carta, ok? Além das reivindicações iniciais, o documento também exigia aumento de salário e redução da jornada de trabalho. Vai se passar aí um bom tempo discutindo essa questão da jornada de trabalho, pessoal, porque realmente era muito extenuante, era muito cansativo, você passar 12, 14 horas trabalhando, né? Só chegava em casa para dormir um pouquinho e voltar a trabalhar de novo. Você não vivia, você sobrevivia, né? É muito diferente de como nós começamos a aula lá atrás, né? Que era o artesanato. O cara fazia na casa dele, comprava a matéria-prima, produzia e vendia, né? A partir de agora, veja como foi perdendo aos poucos o controle do meio da produção, né? E chegou um ponto que ele não trabalhava em casa, ele não era dono de nada e ainda tinha que trabalhar 12, 14 horas por dia. Professor, Oi. antes eu tava com a régua, agora eu tô com a caneta. Só falta pegar o pincel agora. Pois é, você não tá aqui, não tá perto, não tá longe. Pra pegar o mouse Teu agora áudio tá falhando, Yasmin. pegar o mouse e ficar lá balançando o mouse como se fosse uma caneta. Olha, aos poucos os operários vão surtir efeito, ou seja, algumas garantias, algumas conquistas vão ser feitas, tá? As leis trabalhistas do século XIX e início do século XX vão realmente melhorar as condições de trabalho nas fábricas e nas minas, ok? Além disso, as conquistas fortaleceram as lutas dos trabalhadores de outros países. Por que de outros países? Porque a Inglaterra era uma referência. Então, o que acontecia na Inglaterra acabava sendo repetido em outros países, ok? Claro que ao seu modo, mas era replicado sim, ok? Coloquei aqui do lado para vocês, ó, mais ou menos uma cronologia dessas mudanças. 1833, vai se limitar o trabalho de crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias. 8 horas. Vocês têm quantos anos? Por aí, né? 13, 14? 13. 13. Mas ainda tem 12. 13. Pronto, Mas ainda tem 12. Mês que vem ela vai fazer Tem 13. quanto, Yasmin? 12. Eu tô com 12. Eu tô com 12. É mais ou menos essa faixa etária aí dessa lei, ó. 1833, você vai limitar a 8 horas diárias. Ou seja, antes disso, mesmo tendo aí
13, 14, bem a idade de vocês, se trabalhava mais do que 8 horas por dia. É muita coisa, né? Para um adulto é muita coisa, imagina para um adolescente. E até criança, né? 9 anos. 1871. Vai se legalizar o direito de formar sindicatos. Pessoa, Oi. tu sabe que trabalho tem pra minha idade? Na hora da pra nossa idade, 13 anos. Olha, existe um programa chamado Menor Aprendiz, mas eu acho que é a partir dos 14 ou é 16. 13 anos não pode, não, de forma alguma. Tristeza. É a partir do 14, se não me engano. Lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, o nome era Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz, pronto. Isso. 1908, primeiro sistema de seguro social, né? Como nós temos hoje, né? O seguro-desemprego, o INSS, as coisas. Em 1919, estabeleceu a jornada de 8 horas diárias. Então, vejam, só há pouco mais de 100 anos atrás é que finalmente estabeleceu 8 horas diárias para todos os trabalhadores. Tá bom? O que mais? Pessoal, vou mandar esse material para vocês. Aqui, ó, na penúltima página vai ter um exercíciozinho básico, coisa pequena, 8 questões só. 8 questões. Ok? Vocês vão fazer e terão até a quarta-feira da próxima semana para me entregar. Todas as questões estão neste material, certo? Professor, não achei. Procure. Tem aluno que já está com essa mania. Ele está me entregando sem responder 2 ou 3. Professor, não achei. Se não achou, porque não procurou, porque está aqui. Ok? Isso é atividade, professor? Isso é atividade. Vai copiar no caderno e fazer a resposta. Tira aquela fotinha básica, com foto. Até que fim, né, Gabi? Uma estudiosa nessa sala, pelo amor de Deus, os contrários. Vou fechar aqui interromper a gravação para fazer a chamada de vocês.